Existe um filme que se chama Coração Valente. Ele foi feito no ano de 1995 e ganhou o Oscar de melhor filme no ano de 1996. Só para resumir, bem basicamente, o filme conta a história do protagonista, que buscou essa liberdade, que se chama William Wallace. E no filme ele vai contando a história do povo escocês para buscar a sua independência, para buscar a sua tão sonhada liberdade. Ele ganhou o filme de melhor Oscar. E uma das cenas mais icônicas desse filme, talvez a mais emblemática, que as pessoas mais se lembrem, é um momento em que o protagonista, William Wallace, ele está preso em um castelo inglês, ele está sendo torturado, e quando falam para ele a seguinte mensagem: peça por misericórdia, ele grita em alto e bom som: liberdade, liberdade. E é tão bonito como ali naquele filme o diretor coloca esse grito ecoando por todos os lugares, ecoando por todas as pessoas, inclusive ao rei que estava oprimindo eles. Mas o que acontece? Neste filme nós vemos esse rapaz gritando por liberdade e depois esse grito de liberdade incentivar os seus conterrâneos para que eles buscassem a tão sonhada liberdade. E aí o que acontece, irmãos? Hoje eu gostaria de falar sobre um outro grito de liberdade, mas um grito de liberdade que foi dado lá na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar para vocês: você por acaso sabe qual é o verdadeiro significado da liberdade? Você por acaso sabe o que é a liberdade? Muitos conceitos hoje em dia são criados a respeito dessa palavra liberdade, mas nós só podemos encontrá-la verdadeiramente na palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar o texto que está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o verdadeiro conceito de liberdade, ela só existe de verdade através de Deus. O Senhor colocou o homem no jardim e em toda essa terra que nós vivemos com plena liberdade. Ele poderia fazer o que bem entendesse, ele tinha tudo, ele poderia comer de todas as árvores, menos de uma, que significava a obediência dele a Deus. Então nós só podemos ser livres de verdade através de Deus. Depois, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, o que eu passei aqui? Eu passei algo somente para nós entendermos a respeito da liberdade, mas nós não vamos ficar nesses trechos, tá bom? Porque nós, através do pecado de Adão e Eva, nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos tudo que nós tínhamos de bom por causa do pecado. Porque pecamos, veio a morte. E a morte trouxe consigo o nosso cerceamento de liberdade. Mas teve um homem que deu um outro grito, um grito de liberdade, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então eu gostaria de compartilhar com vocês o texto, a passagem que está nos 4 evangelhos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e que nesse período de crucificação ele ficou pelo menos 6 horas naquela cruz. E eu gostaria de falar a respeito de 2 frases que o Senhor Jesus Cristo disse quando estava naquela cruz. Jesus disse 7 frases, mas eu gostaria de falar as 2 finais.
Dessas 7 frases, inclusive, ele disse: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas eu gostaria de falar dessas últimas 2 frases, que vão dos minutos finais, que estão nos minutos finais dessa crucificação, que durou pelo menos 6 horas. E essas 2 frases, irmãos, são as seguintes. A primeira é: está consumado. E a segunda: Pai, a ti entrego o meu espírito. E aí, irmãos, a primeira delas se encontra em João capítulo 19, versículos 28 a 30, e eu peço que vocês possam acompanhar comigo, porque são importantíssimos, essas passagens são importantíssimas para a pregação aqui hoje. João capítulo 19, versículos 28 e 30. E aí nós vamos ver do que Cristo nos libertou, do que somos livres. Nós cantamos aqui no início, e vamos cantar daqui a pouco também, que somos livres. Mas do que Cristo nos libertou? João capítulo 19, versículos 28 a 30. Nós vamos ver o seguinte: o Senhor Jesus Cristo dizendo, não, me perdoem, irmãos, a palavra de Deus nos dizendo: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, aqui ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui neste momento, nessa passagem? Nos momentos finais da crucificação, o Senhor Jesus já estava completamente exausto por aquilo que estava acontecendo no seu corpo. Nós sabemos que naquela cruz estava o homem Jesus e também o Deus Jesus. E nessa parte de ser homem, ele estava cansado, ele tinha sede, ele estava passando provavelmente, muito claramente também, por fome. E então ele disse: tenho sede. No que os soldados romanos molharam uma esponja no vinagre, não foi na água, mas foi no vinagre. Imagine você com sede e passarem vinagre, e molharem no vinagre e passarem na sua boca. Esse era o sofrimento que o nosso Senhor estava vivendo naquela cruz. E aí o que acontece? Eles molharam, colocaram na ponta de uma lança e esfregaram na boca de Jesus, no que ele teve seus lábios molhados por esse vinagre, e ele disse: está consumado. Em outras partes, nos outros evangelhos que eu já vou compartilhar aqui com vocês, nós vemos que nesse período o Senhor Jesus Cristo não somente disse: está consumado, mas ele gritou, ele bradou: está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. E o que significa está consumado? Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, no grego koiné, que era o grego comum de todas as pessoas daquela região na época. E com isso, o evangelista João, ele colocou a seguinte palavra para esse momento, que foi traduzido para o português como está consumado na minha versão. A palavra é tetelestai. Tetelestai. E vejam que legal, irmãos. Vejam que interessante. Naquela época, as pessoas usavam comumente essa palavra para muitas e muitas coisas. Ela tinha vários significados. Ela poderia ser usada de várias maneiras. E um dos que nos chama mais atenção é que quando você contraiu uma dívida, quando você fosse pagar essa dívida, então você podia comprar qualquer coisa, desde uma casa, uma cabeça de boi naquela época. Você contraía essa dívida e somente quando você pagasse, você receberia o recibo ali, você pegaria o recibo, e lá, aquela pessoa com quem você contraiu a dívida, quando você pagasse ela inteira, ele colocaria lá embaixo, tetelestai, ou seja, pago totalmente.
E quando o Senhor Jesus Cristo bradou naquela cruz, clamou naquela cruz, gritou naquela cruz, tetelestai, ele disse: Pai, está pago totalmente. E é por isso que eu gostaria de falar que Cristo nos libertou das nossas dívidas, como eu já disse aqui um pouco antes. Toda a nossa dívida de pecados está totalmente paga pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Que maravilha! Nós não temos mais dívida nenhuma quando nós estamos com Cristo, quando nós aceitamos o seu sacrifício. Vejam, irmãos, que nada poderia pagar essa dívida, porque a nossa dívida é enorme diante dos olhos do nosso Deus. Nada pode pagar, nem ouro, nem prata, nem diamantes, carros, mansões, nada. Somente o puro sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém falar para você assim, que você tem uma dívida com Deus, fale para eles: eu não tenho mais dívida nenhuma, porque a minha dívida foi pega pelo meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele rasgou essa dívida e agora eu sou livre de todas as dívidas do pecado que eu tenho. Está consumado por toda a eternidade. O Senhor Jesus nos deu essa liberdade da dívida. Depois, a segunda lição que eu gostaria de passar para os irmãos, ou o segundo significado da liberdade que Cristo comprou para nós, é que Ele nos libertou da nossa injustiça. Em Lucas capítulo 23, versículos 44 e 47, nós vamos ver o evangelista Lucas falando a respeito dessa mesma situação que o Senhor Jesus Cristo viveu. E aí eu gostaria de pedir para os irmãos que abram em Lucas capítulo 23, versículos 44 e 47. Ele diz assim, já era quase a hora sexta. E por que eu falei para os irmãos que foram 6 horas de crucificação? Porque em Marcos nós vamos ver que ele foi crucificado na hora terceira. Na hora sexta vieram as trevas. E na hora nona é que aconteceu tudo isso que nós estamos vendo aqui, tá bom? Aí ele fala aqui no versículo 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então, somente um homem justo, um Deus justo, poderia satisfazer a justiça de um Deus santo, como é o Deus Pai. Vejam, irmãos, todos nós pecamos e carecemos da glória, nós carecemos do perdão de Deus, carecemos da glória de Deus nas nossas vidas. Eu não sou um homem justo, as pessoas que estão aqui nos ajudando não são justas, todos os que estão nos assistindo não são justos. Mas como então podemos ser justificados? Inclusive, esse foi um grande questionamento de Martinho Lutero, que foi um dos príncipes, um dos primeiros da reforma protestante. Ele queria ser justificado aos olhos de Deus, porque ele pensava: em mim só existe o mal. Por mais que eu faça boas obras, eu estou sempre pecando nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Como posso ser justificado diante de Deus? Quando ele descobriu, Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. A fé em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele não teve pecado algum. Somente Ele não se encontrou mentiras na sua boca. Tudo que Ele falava era verdade. E aí, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês também, e vocês não precisam abrir, o que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne,
mas vivificado no Espírito. O nosso Senhor Jesus é a justiça. Nós temos em nosso país uma estátua, que fica lá na frente do STF, em que ela está cega e está com uma balança em suas mãos. Mas nós sabemos que a justiça dos homens é totalmente falha, mas a justiça de Deus prevalece para todo o sempre. O nosso Deus é justo, e somente através do sacrifício de Jesus é que podemos ser justificados. Então, se você procura justiça para a sua vida, se você está ansiando pela justiça neste mundo, tenha o Senhor Jesus Cristo no seu coração, porque nós nunca teremos justiça nesse mundo, somente através do nosso Senhor Jesus. Depois, eu gostaria de dizer que Jesus nos libertou do poder da morte. Para vermos essa situação, eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 27, dos versículos 48 a 54. Ele diz novamente: e logo um deles correu a buscar uma esponja, a mesma parte, vocês podem ver, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Então eles identificando a mesma parte, falando do mesmo período de tempo. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, com alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mas eu gostaria de focar nessa daqui com vocês, nesse texto do evangelista Mateus. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa é uma parte do qual somente nós vamos ver mais claro assim pelo evangelista Mateus. Ele fala que os mortos, os santos daquela época, ressuscitaram. Muitos teólogos acreditam que essa ressuscitação, essa ressurreição daqueles mortos foi literal, no qual eles realmente ressurgiram e viveram mais um tempo naquela época até que morressem novamente. Nós vimos naquela passagem do qual Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo. E todos nós também seremos ressuscitados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 a 18, está escrito o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, vejam esse trecho, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vocês sabem, irmãos, que essa é a maior esperança que nós temos para este mundo. Essa é a única esperança que nós temos para este mundo que nós vivemos. Nada aqui pode ser maior do que a glória que nós veremos lá nos céus. Todos os dias eu acordo ansiando pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu anseio o momento em que o Senhor Jesus Cristo estará nos céus e a sua igreja será arrebatada aos ares junto do nosso Senhor. Antes, os que dormem ou os que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para ficarmos toda a nossa eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que momento maravilhoso que vai ser esse! Cristo nos libertou do poder da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se você tem alguma pessoa que já morreu e morreu com Cristo, tenha essa esperança, pois um dia você se reencontrará com ela para todo o sempre. Que maravilha, irmãos! Imaginem lá nos céus essa glória maravilhosa que nós teremos, encontrando todos aqueles que já morreram e foram salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu morrer nessa terra, não tem problema, porque eu sei que o meu Redentor vive, como nós cantamos aqui, e eu posso crer no amanhã de uma vida eterna ao lado dele, e ao lado de muitos outros cristãos que morreram também. Imagine poder conversar com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, com os evangelistas. Que maravilhoso que vai ser esse dia. Encontrar com Davi nos céus e dançar junto com ele vai ser algo maravilhoso, extraordinário. E por último que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: Jesus nos dá o livre acesso ao Pai. Jesus nos reconciliou com Deus Pai. Em Marcos, eu gostaria de passar agora para vocês em Marcos capítulo 15, versículos 37 a 39. Que em outros, nos outros evangelhos nós vamos ver essa daqui também, que eu vou explicar para os irmãos, essa mesma passagem ou essa mesma palavra que eles usaram, né? Que é a seguinte, Marcos 15, 37 a 39. Mas Jesus, dando um grande brado, olha aqui novamente o grito libertador, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O que significa, irmãos? Eu gostaria de focar no versículo 38, que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Significa o que eu já disse da lição, que eu tiro desse grito de liberdade que o Senhor Jesus Cristo deu. Ele nos dá o livre acesso ao Pai. Ele nos reconciliou com o Pai. Por que eu estou dizendo isso? Quando houve o pecado, a nossa relação com o Pai, ela foi estremecida, ela foi rompida. Nós sabemos que Adão e Eva, eles tinham um relacionamento de pura intimidade com Deus. Na viração do dia, Deus ia até eles para conversar face a face com Adão e Eva, para conversar com eles. Mas com o pecado, Deus se afastou deles e eles também se esconderam de Deus. Eles já não podiam mais ver a glória de Deus. Depois, para o povo de Israel, nós sabemos que eles tinham o sumo sacerdote, que era aquela pessoa que servia no templo e que somente ele e os demais sacerdotes, somente o sumo sacerdote poderia oferecer os pecados de todo o povo no Santo dos Santos. Na parte do templo, o templo tinha várias partes, e uma delas, onde ficava a presença de Deus com a Arca da Aliança, se chamava o Santo dos Santos. Bom, esse lugar, ele era separado por uma cortina, por um véu imenso, do qual ninguém poderia ter acesso a não ser através da pessoa do sumo sacerdote.
E o que acontece? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E isso significa que nós, eu, você e todos que estão nos assistindo, nós temos livre acesso a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de pessoas intercedendo por nós. Vejam, irmãos, eu não estou falando que como igreja nós não temos que interceder e orar uns pelos outros, não é isso. Mas não existe a necessidade de alguém orar pela sua vida. Não existe nenhum outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Muitos têm a ideia errada de que Maria, por estar ao lado de Jesus, ela intercede ao Filho e Ele nos concede o que nós precisamos. Mas isso não é bíblico. A Bíblia nos diz claramente que o único intermediador entre os homens e Deus é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode interceder por nós. Somente Ele nos dá livre acesso ao Pai. Então nós não precisamos orar pelo São Pedro, São Judas Tadeu, qualquer santo que seja, porque Jesus já nos deu esse livre acesso. Ele disse: tudo que pedirdes em meu nome, assim concederei. Então nós precisamos sempre ter em mente que é o sacrifício do Filho que nos deu essa liberdade. Não é o pastor Hudson que vai levar as suas petições diante de Deus. Eu posso orar com você, mas é Cristo que vai levar as nossas petições para Deus. E o que concluímos desse brado de liberdade, esse brado retumbante, esse grito de Jesus que ecoa até os dias de hoje, que continuará ecoando por toda a eternidade? O que podemos aprender de tudo isso, irmãos, é que somente Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Nos dias atuais, nós temos um falso conceito de liberdade. Muitos pensam que ela existe pelo nosso direito de ir e vir. Ou seja, eu posso ir naquele lugar, eu posso voltar daquele lugar, então eu sou livre. Outras tantas pessoas vão falar que a liberdade é o nosso direito de poder fazer o que nós quisermos no momento em que quisermos. Ou seja, no tempo, na hora, no lugar que eu quiser e o que eu quiser fazer. Com isso, muitas e muitas pessoas caíram no mundo das drogas. Caíram na prostituição, na fornicação, no sexo fora do casamento, na imoralidade, no roubo, na corrupção. Porque, afinal, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas isso não é verdade, porque o Senhor Jesus Cristo nos disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E eu gostaria de falar isso especificamente para todos que estão me ouvindo. Não seja um escravo do pecado, não seja um escravo de Satanás, porque Cristo já comprou a nossa liberdade naquela cruz. Então, se de alguma forma você se sente aprisionado pelas suas angústias, pelas suas tristezas, por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, eu gostaria de te convidar a aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz por você. E então você terá a sua alma em paz. A paz que excede todo o entendimento entrará na sua vida e você sentirá a liberdade. Você se sentirá feliz e tranquilo. E mesmo que você esteja preso com as grades mais poderosas, mais duras deste mundo, ainda assim você se sentirá livre. Quantos e quantos irmãos nossos estão na Coreia do Norte sofrendo por prisões, perseguições, torturas, porque amam
o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles estão muito mais livres do que pessoas que estão aí pelo mundo aprisionadas e escravizadas pelo pecado. Então, eu gostaria de terminar falando o seguinte: está consumado. Este foi o grito libertador do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Enquanto isso, a irmã Débora e o Ian vão cantar esse louvor. Você pode entregar a sua vida a Jesus, e depois que acabar o louvor, eu vou orar com vocês e vou impetrar a bênção apostólica que nós fazemos aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês.